Dar o troco ou fazer o que eu acho certo? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram, né? Hoje é o hashtag Burigato Responde, que é quando eu posto uma caixinha lá no meu Stories e vocês mandam perguntas, certo? A maioria eu respondo no próprio Stories, mas eu escolho algumas delas, aliás, para vir responder ao vivo. Eu vou até colocar o tema aqui, né? E é o seguinte, participar ao vivo é bom, por quê? Porque você pode me fazer perguntas também no ao vivo. Eu até ia, na verdade, fazer hoje a live do Burigato sobre o texto que eu postei. Mas eu resolvi fazer essa live aqui, né? Porque eu quero responder essa pergunta do dar o troco ou fazer o que eu acho certo. Achei interessante. Aí uma amiga minha também mandou mensagem. Então eu resolvi fazer aqui. E bom, para você ficar sabendo, os horários das lives, né, mudaram. Então eles estão aleatórios. E para você ficar sabendo, é só você participar do meu canal no Telegram. Se você está assistindo gravado, o link está na descrição. Se você está ao vivo aqui comigo, depois vai aqui e clica lá no link para você fazer parte do canal do Telegram. Beleza? Bom, vamos lá. Dar o troco ou fazer o que eu acho certo? Lá no Stories, eu respondi essa pergunta lá no Stories, né? E aí, o que eu coloquei? O que eu respondi? Eu respondi o seguinte: se você muda a cada atitude que tem com você, que uma pessoa tem com você, quem é você? Né? Bom, vamos lá. E aí, uma amiga minha até me mandou assim: ah, Thiago, mas isso é relativo. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar qual que foi a minha percepção em relação à pergunta. Porque na minha concepção é o seguinte, você, pelo menos é o que eu enxergo a partir da pergunta. Você foi, sei lá, alguém fez alguma coisa ruim pra você, não é? E aí você tá no dilema, eu desconto ou eu faço o que eu acho certo? Pra mim, de cara, eu falei, mas pô, se a pessoa sabe o que é certo, por que ela tá em dúvida do que ela tem que fazer? Porque veja bem, se eu sei que eu tô certo, eu sei que não deveria dar o troco, por exemplo, né? Ou, sei lá, eu sei que eu teria que deixar pra lá, ou alguma coisa nesse sentido. Por que eu tô em dúvida? E aí vem um ponto fundamental. Talvez porque você não saiba o que é o certo. Você tenha uma pré-concepção, ou você tenha um ideal, ou você, por exemplo, na verdade, não queira ser mal visto, mas dentro de você reprime aquela vontade de se vingar, não é? Então, veja bem, aqui já é um ponto fundamental. E eu, no lugar dessa pessoa que me perguntou, não lembro quem me perguntou, mas bom, pensaria assim, não, peraí, se eu tô em dúvida, então eu não sei o que é certo se fazer, né? E aí foi justamente a minha resposta, foi um pouco nessa linha, porque se você muda cada atitude que tem com você, quem é você de fato? Ou seja, se por exemplo, eu mudo de acordo com as circunstâncias, e o que eu quero dizer, tá? Basicamente nós todos temos valores. Na grande maioria de nós, a gente não pensa sobre isso, né? Mas até teve um vídeo que eu gravei e postei no meu canal, que é como lidar com a hipocrisia, como diminuir drasticamente a hipocrisia. E o que eu falo é que você precisa entender qual valor que você se baseia para tomar suas decisões. Porque veja bem, e acontece muito isso hoje, pelo menos pelo que a gente observa no discurso das pessoas, né? É basicamente o seguinte, a coisa só é certa quando determinada pessoa diz, quando outra diz já não é certo. Então peraí, então você não defende valor, você defende pessoas. Você não defende especificamente ideias, certo? Você defende algo que você, por exemplo, tem simpatia. É uma coisa bem diferente, né? E você acaba sendo hipócrita. Porque quando eu defendo, se é meu amigo tá certo, e se não é meu amigo tá errado, como assim, né? Eu lembro até uma vez, eu acho que foi no livro O Amor para Corajosos, do Luiz Felipe Pondé, que eu li, ou alguma entrevista dele sobre esse livro, onde ele falou que assim, que ele é engraçado, porque muitas vezes, por exemplo, a mulher trai, quer largar o marido e tudo mais, pra ficar com um cara mais novo, né? Acho que foi esse o exemplo que ele deu. Pra amiga, ela é uma mulher empoderada que está fazendo o que ela quer fazer. Agora, se não é amiga, é uma vagabunda, né? Então, eu achei interessante essa questão desse sentido, porque olha só, né? Não é o valor que está sendo defendido ali, né? E você pode explorar para qualquer lugar. Mas não é o valor, é a simpatia que está determinando o que eu faço ou o que eu não faço. Então, se eu não tenho uma base de valores sólida, eu vou começar a ser um babaca na mão dos outros. Vou explicar melhor. Vou usar o seguinte exemplo. Eu acredito que, bom, pelo menos até onde eu sei, se bem que não, tem muitas pessoas, mais novas e tal,
que segue, né? Mas de qualquer forma, a maioria do meu público tem entre 25 e 34 anos e 44 anos. A maioria pelas estatísticas lá, né? Bom, então veja bem, um dilema que talvez você já tenha passado, mas não passe mais. Imagine que você é uma criança, ou se você vê uma criança. O que acontece? Ela tá lá naquele grupinho dela, certo? Bom, e aí o grupinho lá, tal, né, sei lá, tá bebendo, tá fazendo alguma coisa, e você nunca bebeu, né? Você é criança ali, você nunca bebeu. O que vai acontecer? Talvez eles vão começar a forçar você a beber. Mas, poxa, você aprendeu em casa que isso não é bom, que você não deve, e você não sente vontade de fazer. Mas o estresse social, aquela questão básica do, sei lá, você quer ser aceito pelos seus amigos, aquilo te força a ceder. E aí você acaba se comportando para agradar seus amigos, ao invés de se comportar de acordo com o que você acredita. Isso é até meio natural na nossa adolescência. Quem nunca passou por uma situação dessa, onde fez algo que não queria, porque queria a aprovação dos amigos, né? Mas o que acontece ali? Eu até falei disso num vídeo de como lidar com a aprovação, com a necessidade de aprovação em grupo, né? Basicamente, o que aconteceu ali? A pessoa cedeu ao instinto, ou a criança cedeu ao instinto, e criança eu digo muito mais adolescente, né, é o conceito que eu estou colocando, porque sempre tem, né, aquelas rodinhas, e o pai tem que ficar muito atento em relação a isso. Bom, então, para ganhar a aprovação do grupo, ele muda o comportamento dele, né, mas o que acontece? Ele ganha o que do grupo? Simpatia, ele não ganha respeito em si, não é? E aí é onde, muitas vezes, conforme ele vai amadurecendo, ele vai criando uma base maior de valores, vai compreendendo-se melhor e vai conseguindo lidar melhor com esse estresse da aprovação do grupo. E com isso, ele fortalecendo mais o seu espírito, certo? O que vai acontecer? Em determinados momentos, o grupo vai colocar ele contra a parede, mas ele vai falar, não, eu não quero fazer fim de papo, não é? Então, qual que é o ponto? O ponto é, quando você cede, muitas vezes porque você quer se vingar, porque você quer dar o troco, porque você quer a aprovação do grupo em si, né? Você pode até ter um alívio, beleza? Porque é um estresse. Você tá lidando com estresse, assim. Você, puta merda, o que eu faço, né? Só que qual é o grande ponto? Primeiro, se você tá fazendo isso em relação ao grupo, você perde o respeito do grupo, porque o grupo te acha simpático, ele não te respeita. Entenda isso, ele não está te respeitando mais. Ele te respeita quando você é firme no que você diz. Ele te respeita quando você se dá o respeito primeiramente, certo? Então você vai lidar com o estresse, né? Mas se você ceder, você não vai ganhar o respeito, você vai ganhar a simpatia do grupo. É totalmente diferente, né? Isso falando, claro, existem exceções? Claro que existe, né? Poxa, entenda que eu estou falando aqui de forma ampla, né? E cada situação talvez exija um ponto fundamental ali a se observar. Por isso são diretrizes que eu estou dando. Agora, é a mesma coisa em relação a você. Dar o troco ou fazer o que eu acho certo. Se você sabe o que é certo, é porque você tem valores. Se você tem valores e você sente vontade de dar o troco, você está querendo ceder ao seu instinto vingativo ali, né? Alguma coisa reprimida que você quer lá, não, filha da mãe, ou você quer alívio imediato, né? O problema é que quando você cede a esses instintos constantemente, você se perde e você perde o respeito por você mesmo. Quer um exemplo? É mais ou menos quando você, por exemplo, redundância, né? Quando você, por exemplo, está numa situação onde você estoura, você fica muito bravo, certo? Aí no dia seguinte, você se arrepende e fala, eu não devia ter falado tais coisas, eu não devia ter tido tal atitude, eu não devia ter agido de determinada forma. Por quê? Porque mesmo que você não tenha total clareza do que você leva como valor de vida, você sabe que você errou. Então você, na verdade, cedeu a um instinto, por exemplo, deu o troco, mas dentro de si, você não se sente bem. Então olha só como é interessante a questão, e aí minha amiga até colocou, é relativo? Bom, é relativo, mas você tem que fazer essa decisão. O que você prefere? Você prefere ter alívio imediato ou ter alívio duradouro, certo? Que é a questão, você prefere, de certa forma, tentar ganhar respeito imediatamente ou você prefere manter seu respeito a longo prazo? Mas veja bem, então, deu para entender a minha linha de raciocínio sobre o que eu quis dizer? Toda essa explicação foi sobre isso aqui, ó. Se você muda a cada atitude que tem com você, quem é você? Então você não tem uma base de valores sólida, você não tem o respeito nem de você com você, não vai ter o respeito dos outros e principalmente você vai começar em determinados momentos a ter crises. E o que eu quero dizer com crise, não quero dizer que é uma crise, mas é o que a gente denomina um pouco de crise existencial. É quando a gente parece que está num pântano onde a gente não sabe mais o que a gente valoriza, o que é bom, o que não é pra gente, o que a gente quer, o que a gente não quer, certo? Porque a gente vai se consumindo, né? É uma coisa até que eu abordo no Reflexões,
no livro 12 Regras para a Vida, sobre o diga a verdade ou pelo menos não minta. A mentira, a pequena mentira, ela vai te corroendo, Então é a mesma coisa quando você tem uma base de valores e que você vai toda hora descumprindo essa base de valores. Você se torna alguém que você olha no espelho e não se respeita mais, certo? Bom, mas aí entra um ponto fundamental e eu entendo qual que é o dilema fundamental aí, né? E inclusive qual é o dilema em relação a essa minha amiga que me mandou. Thiago, mas é relativo. O dilema real sobre o dar o troco ou não é o seguinte, na verdade, me defender versus dar o troco. Ou seja, na verdade é quando eu estou numa situação onde eu fui atacado, alguém foi filho da mãe comigo, em algum sentido desse, certo? E aí, na verdade, eu tô tentando entender, eu tô tentando fazer uma leitura da situação para ver se eu reagir a essa pessoa, eu na verdade estou dando o troco, eu estou me defendendo. E agora sim a gente entra num questionamento válido. Porque assim, e isso é claro, tá? Você não deve aceitar tudo o que acontece. Por exemplo, eu estou fazendo um curso do Jordan Peterson sobre personalidade e transformação da personalidade. Definitivamente um dos melhores cursos que eu já fiz. Estou no meio ainda, já tem 30 páginas disso aqui. E o Jordan Peterson, para mim, é um dos principais psicólogos assim da história, né? Mas ele é considerado hoje um dos maiores pensadores da atualidade. E aí, basicamente, ele traz o seguinte ponto. E ele fala que nas experiências clínicas dele, uma coisa que acontece muito é o seguinte... tem até uma coisa que se chama 5 modelos de personalidade e tem uma das personalidades que é a agreeable, que é cordiais, certo? Ou seja, quando eu sou cordial demais e aí eu não consigo me impor em situações, o que vai acontecer? As pessoas começam a abusar de mim. Quanto mais elas abusam de mim, talvez se eu não consigo me defender, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a ficar muito ressentido. E a partir do momento que eu começar a ficar ressentido, eu vou me tornar uma pessoa perigosa, porque eu torno uma bomba relógio. Em algum momento eu vou explodir. Então, ele fala, e eu acho extremamente interessante. Não sei se vocês já... Bom, de qualquer forma, ele estava até... Ele estava explicando isso no contexto da sombra do Jung, né? Então ele fala da gente integrar essa sombra na nossa personalidade. E uma das grandes formas da gente encontrar e da gente dar de cara com a sombra é a partir do ressentimento. Ou seja, quando eu me sinto ressentido, o que isso quer dizer? E aí ele fala duas coisas, e são duas diretrizes fundamentais. Uma é que você é imaturo. Você se importa com o que não importa. Então é mais ou menos o seguinte, imagine que eu tô aqui fazendo a live, e vem alguém e começa a me xingar do absoluto nada. Certo? Se eu começar a me envolver no sentido emocional, eu posso até falar, mas se eu começar a me envolver no sentido emocional, eu vou estar sendo imaturo, porque essa pessoa não me conhece e nem eu conheço a pessoa, que me importa a opinião dela. Agora, se eu tô, por exemplo, na frente de um amigo meu, e aquele amigo meu ele me ofende, certo? E eu de fato me sinto ofendido por aquilo que ele disse. Se eu não me imponho ali, não é? Eu vou começar a me ressentir em relação a ele. E aí não é imaturidade, é opressão. Ou seja, eu estou numa relação opressiva, certo? Então ele está me oprimindo. E aí se eu ficar ressentido cada vez mais, aquilo uma hora tende a explodir e eu, com certeza, a probabilidade de dar merda é gigante, certo? E aí ele faz até essa análise de que isso cria grandes vácuos existenciais, grandes problemas psicológicos. Então, por isso, o ressentimento, que muito provavelmente é o que você vai estar sentindo numa situação de me defenda ou dou troco, é fundamental, porque é uma forma de você tentar ali, de certa forma, achar dentro de você, certo? O que de fato está acontecendo. Porque olha só, que nem se defender ou dar o troco. Poxa, se você fica a cada coisa que acontece na sua vida enfrentando esse dilema, vai ser complicado, porque você vai querer reagir a tudo que acontece com você. A maioria das coisas você ignora, certo? Principalmente se não tem base, se não tem fundamento, tá? Agora, se a relação é importante para você, você vai ter que entender esses dois pontos, certo? Ou seja, dar o troco tá num contexto de imaturidade, eu tô reagindo em relação ao que eu disse no início da live, contra os meus valores, ou seja, eu olho ali, eu na verdade valorizo muito a amizade, eu valorizo várias coisas. Quer um exemplo? Eu fui traído por alguém. Será que eu devo então trair essa pessoa? O meu valor é lealdade, meu valor forte é lealdade. Eu vou dar o troco? Ou seja, eu vou me vingar, eu vou trair essa pessoa também, para que eu me sinta bem? Beleza, eu posso ter um alívio imediato. Lá na frente eu vou ter crises existenciais nesse sentido que eu estou dizendo. Você vai sentir que alguma coisa dentro de você não se encaixa.
Sacou? E aí a gente entra e volta na questão da sombra, que a gente não integra a sombra. E um dos nossos grandes trabalhos é justamente fazer essa integração a partir de uma avaliação mais correta, não só da nossa psique, também como do ambiente em que a gente está inserido. Sacou? Então quando eu sou exposto a uma situação onde eu, de certa forma, me perco, não é? É porque eu estou lidando com uma situação onde a minha estrutura de conhecimento não sabe o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então o que eu faço, Thiago? Para entender se eu me defendo ou se eu dou o troco. Compreendo os meus valores, certo? E aqui é só uma estética, tá? Não quer dizer que... Bom, mas eu compreendo os meus valores, ok? Eu compreendendo os meus valores, eu me torno uma pessoa mais firme e mais forte. Você sai daquele estado de ser a criança que quer a aprovação do grupo. E você entra num estado onde você consegue determinar as coisas, ok? Ou seja, eu não sou uma geleia, eu não sou... aquilo que vai me movendo conforme as coisas vão me trazendo. Não, eu sou uma pessoa que se eu vejo que está errado, eu vou embora. Se eu vejo que está errado, eu reajo de forma positiva, eu reajo de forma saudável, eu mudo, eu falo para um amigo meu que eu não acho que ele está tendo uma atitude positiva, eu falo para ele que eu acho que ele está errado, eu aponto para mim e compreendo, peraí, eu estou descumprindo um valor muito profundo meu. Não é assim que as coisas funcionam, mas para isso você precisa ter uma base de valores visível. Porque a gente, na verdade, já tem. Se você parar para analisar, hora ou outra, a gente já fala assim, nossa, isso é errado, isso não funciona. Se você for perguntar por quê, talvez você fale assim, porque é errado. Mas você não sabe por quê. Bom, essa compreensão de valores é profunda e muito importante. Inclusive é um módulo completo do portal Poder Social. Você assinante, veja esse módulo. Já falei várias vezes isso. Vocês podem ver que esse módulo se conecta com muitas lives nossas, né? Bom, compreendo o valor. Eu compreendendo os meus valores, eu vou conseguir fazer uma leitura melhor da situação. Então veja bem, eu, por exemplo, mais uma vez, como eu te disse, eu posso ser ofendido porque eu não tô nem aí. Eu preciso me defender ou me dar o troco? Bom, como minha amiga disse, é bem relativo, certo? Mas há uma grande probabilidade de você simplesmente ignorar. Porque qual é o valor do que aquela pessoa está te dizendo? Então dane-se. Mas não, eu me importo com aquela relação. E aí eu penso, me defendo ou dou o troco? Bom, pode ser que eu tenha... Vamos lá, primeiro, o que é dar o troco? Bom, vamos lá, se defender? Sim. Sim, porque como a gente falou já, talvez você se ressinta e esse ressentimento, ele te afaste. Eu não estou fazendo isso de forma aleatória. Você realmente se sente distante de si mesmo, das pessoas com quem você se importa. Você se sente sozinho, você se sente perdido, porque a coisa não encaixa. O que você pensa não encaixa com as suas atitudes e você sente que alguma coisa está errada, certo? Então você precisa se defender. Você precisa, por exemplo, virar para um amigo seu e falar que você não aceita esse tipo de palavreado, comportamento, qualquer coisa que seja. Se ele discorda, se ele não discorda, se ele pensa diferente, o que quer que seja. E se ele ou ela não está disposto a fazer essa avaliação, então talvez isso não seja uma amizade, certo? E aí cada um que arque com o que de fato valoriza. Agora, dar o troco, será que, por exemplo, quando eu sou xingado eu tenho que xingar de volta? É muito difícil, é muito difícil. Pensando aleatoriamente aqui, sabe aonde eu acho a única forma que me vem de pensar assim, puta, talvez seja saudável dar o troco? É quando você tá num relacionamento e a pessoa tem uma atitude ruim, aí você mostra pra ela que a atitude dela é ruim, tendo a mesma atitude. Por exemplo, ela sempre se atrasa. Aí você se atrasa uma vez pra mostrar pra ela o quão ruim é aquilo. Ou seja, você na verdade utiliza do troco como uma moeda que tende a valorizar a relação. Pra ela, talvez por dentro ela fala, puta, é assim que você se sente quando eu me atraso? Caramba, então eu vou mudar. Sacou a questão diferente aqui que acontece? Bom, então, Thiago, o que eu faço? Estuda o que eu acabei de falar 1, 2, 15 vezes se for necessário, beleza? Essa live vai ficar gravada. Então, reavalie, faça e compreenda em qual ponto você está para que você consiga tomar melhores decisões. Não existe, tá? Padrão, sempre será assim. Hora ou outra você vai errar, hora ou outra você vai xingar de volta, mas aí você vai perceber que você errou e muitas vezes o perceber que é errar, a gente vai errar. O problema é que quanto mais a gente tem essa noção toda que eu falei, a gente aproxima o erro do acerto, sacou? O que eu quero dizer com isso? Se você não percebe nada do que eu falei aqui, você não percebe o erro. Então cada vez mais você erra e o acerto ele vai se distanciando de ser possível para você.
Mas quanto mais você faz essa análise do que eu valorizo, do que eu não valorizo e tudo mais, você se impõe de forma correta, você é firme quando você tem que ser firme, você se afasta quando você tem que se afastar, você dá o troco baseado numa etapa que mostra algo mais saudável dentro do seu relacionamento e principalmente você se ouve, que eu acho que é fundamental. A gente fica compartilhando frasezinhas e muitas vezes não entende a essência delas, né? Então, qual é o ponto fundamental? Entenda, se ouvir não é uma coisa tão básica assim, como tipo, eu vou fazer o que me dá vontade. Não é isso. Se ouvir não é isso, tá? Até porque, por exemplo, uma das teorias que o Freud foi pioneiro nesse sentido, de que ele compreendeu que nós somos formados por várias subpersonalidades e elas não necessariamente se comunicam. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, você sente essa confusão, porque talvez nós temos diversas memórias, né? Por exemplo, a memória processual, que é vinculada às nossas ações, a memória semântica, que é vinculada à nossa articulação de conhecimento, acho que é representativa, que é quando basicamente são as imagens e representações que a gente tem, e elas não necessariamente se comunicam. Por exemplo, por isso que hora ou outra você tem um sonho que você não entende. Nossa, eu tive um sonho nada a ver, cara, não entendi. De certa forma é um pouco desse processo que Freud traz, né? Inclusive ele é pioneiro nessa... Basicamente ele popularizou isso aí. Mas qual que é o ponto fundamental aqui então? Se ouvir é você, a partir de tudo isso que eu falei, começar a fazer conexões e compreender, começar, desatar o nó que tem que desatar e conectar o que tem que ser conectado. Porque senão você nunca vai conseguir fazer, você vai fazer o quê? Você, por exemplo, como eu disse, o caso do adolescente, vai pro grupo, aí imita o grupo para ter a aprovação dele, mas quando chega em casa se sente um merda por dentro. Sabe? Quem nunca fez isso? Quem nunca foi lá e fez algo que não queria ter feito porque os amigos falaram para fazer e quando chegou em casa ficou envergonhado de ter feito? Não teve coragem de falar pro pai e pra mãe. E aí? É uma decisão que tem que tomar. Certo? Bom, como eu falo, né, sempre... amo a filosofia do Jung, show de bola. Thiago, hoje já dei muito troco, hoje eu saio de cena. Olha, é uma das atitudes mais importantes. Eu já até falei isso. Ensine as pessoas como você quer ser tratado a partir de atitudes e não a partir de palavras especificamente. E muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer, num contexto inclusive onde você se importa com as pessoas, é levantar e ir embora. Uma coisa fundamental, e assim, eu sempre, na grande maioria das vezes, quando eu posto, por exemplo, ontem eu postei... antes de ontem eu postei sobre ser exigente como você quer ser tratado, né? E aí, mas e quando é os pais? Mesma coisa. Eu expliquei ontem, olha, vocês do portal Poder Social, e você que não tá, não sei por que não tá, porque é muito barato, é R$1 por dia, R$29 por mês, e você entra e cancela quando você quiser, né? Que foi uma mudança que a gente fez agora, nesses últimos meses, mês passado, se eu não me engano foi mês passado. Mas bom, de qualquer forma, a aula que vai amanhã pro ar são as maiores lições que eu tive sobre como dominar a arte de ler, compreender e lidar melhor, dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E assim, lá eu vou explicar para vocês coisas fundamentais que eu compreendi a partir de muito estudo, mas olhando a minha história, né? Que eu já falei que teve alguns casos aí que foram muito impactantes para mim, né? E vai ser uma hora de aula que eu tenho certeza que vai ter um feedback incrível aí dos meus alunos, porque de verdade, acho que foi a vez que eu mais me aprofundei em temas como aceite o mundo como ele é e não do jeito que você acha que ele deveria ser, não leve as coisas para o pessoal, certo? Seja verdadeiro. Vocês vão ver tudo isso na aula amanhã dentro do portal Poder Social na biblioteca de aulas, né? E aí, qual que é o ponto fundamental? É justamente esse. Você compreende de forma muito mais profunda e fica bem com você mesmo. Quando você aprende e integra, né? Que é o que a gente já falou no meio da live aqui. Quando você integra, certo? Você consegue não reagir e se sentir bem imediatamente. Ou seja, a gente, no processo de maturidade, a gente muitas vezes não reage e como eu disse aqui, se ressente, certo? Ou se torna muito vingativo, muito reativo num próximo encontro, tipo explode com a pessoa, certo? Isso tá nesse processo de amadurecimento, né? Agora,
quando você compreende tudo que a gente conversou aqui e vai ajustando, isso leva um tempo, né? Mas quando você vai ajustando tudo que a gente conversou aqui, você vai lidando muito melhor com esses dilemas, né? E o profundo fundamento, assim, é justamente esse. Esses dilemas, eles vão acontecer para sempre. É essa construção que vai fazer com que você seja e se sinta mais sábio quando você tomar as decisões. Beleza? Show de bola. Então é isso. Tá certo? Bom, live dada. Para participar, saber os horários, participe do meu canal no Telegram, né? E Nath, inclusive, que mandou o comentário, é minha aluna. Então, amanhã, Portal Poder Social. Ó, Zaine, bem-vindo, mestre, fez falta. Obrigado, Zaine, show de bola de saber. Fazia tempo que eu não fazia live, né? É a correria, estou fazendo o curso, gravando as aulas para os treinamentos. Mas vamos lá, vamos ver se a gente encaixa de novo essas lives. E para você saber os horários, participe no meu canal do Telegram. Link está na descrição se você está assistindo gravado. Link está aqui se você está ao vivo aqui comigo, lá no meu perfil. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!